Deixa eu te fazer uma pergunta que pode incomodar. Onde você acha que Deus está na sua segunda-feira? Na correria do trabalho? No trânsito? Na reunião chata? No prazo que não fecha? A maioria das pessoas coloca Deus numa caixinha chamada domingo. Entra na igreja, canta, ora, sente aquele calor no peito e, na segunda de manhã, Deus some. Vai para a prateleira. Até o próximo final de semana. Mas e se eu te dissesse que isso é exatamente o oposto do que a Bíblia ensina? E se existisse uma palavra, ou uma única palavra hebraica, que destruísse completamente essa separação entre fé e vida? Essa palavra existe, e ela está escondida em plena vista no coração do Antigo Testamento. Hoje você vai conhecê-la, e depois que você entender o que ela significa, você nunca mais vai olhar para o seu trabalho da mesma forma. Para entender essa palavra, precisamos voltar no tempo, muito no tempo. Imagina o povo de Israel recém-saído do Egito. Eles acabaram de ser libertos de séculos de escravidão. Agora estão no deserto, recebendo as instruções de como viver diante do Eterno. E aqui está algo fascinante. Deus não deu a eles uma lista de rituais religiosos separados da vida real. Ele deu um estilo de vida completo, onde cada detalhe do dia, do trabalho, da família, da alimentação, tinha um significado espiritual. Não existia na mente hebraica antiga essa divisão que nós hoje chamamos de sagrado e secular. Para eles, tudo era sagrado quando feito diante do Eterno. E essa visão de mundo estava concentrada em uma palavra: avodá. Escreve ela, guarda ela, porque ela vai mudar sua perspectiva hoje. Avodá, em hebraico, abvodá. Essa palavra aparece centenas de vezes no Antigo Testamento, e dependendo do contexto em que ela aparece, os tradutores a traduzem de formas diferentes. Às vezes ela é traduzida como adoração, às vezes como serviço e às vezes como trabalho. Mas aqui está a chave. No hebraico original, não são três palavras diferentes. É uma só. Isso não é um erro de tradução. É uma janela para a mentalidade do povo bíblico. Em Êxodo 12, 25 a 26, por exemplo, quando Deus fala sobre a Páscoa, ele usa a palavra avodá para descrever o serviço que o povo deveria realizar. Era um rito sagrado, adoração pura, mas em Gênesis 2, 15, quando Deus coloca o homem no jardim para cultivar e guardar, o verbo hebraico usado é da mesma raiz de avodá. Era trabalho manual, literalmente cavar a terra, um único conceito. Dois contextos completamente diferentes. O que isso significa? Que para Deus, desde o princípio, trabalhar e adorar nunca foram coisas separadas. Eram faces da mesma moeda. A Bíblia na versão NTLH diz, em Colossenses 3, 23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para os homens. Paulo, que era fariseu, que conhecia o hebraico profundamente, estava dizendo exatamente isso. O seu trabalho pode ser adoração. Deve ser adoração. Então, se a Bíblia é tão clara sobre isso, por que a maioria dos cristãos hoje vive com essa divisão entre fé e trabalho? A resposta está na história. Quando o evangelho se espalhou pelo mundo greco-romano, ele encontrou uma cultura que pensava de forma completamente diferente dos hebreus. Os gregos separavam o mundo em duas partes: o espiritual, que era superior, nobre, elevado, e o material, que era inferior, mundano, até mesmo impuro. Para um grego culto, trabalhar com as mãos era coisa de escravo. O ideal era a contemplação, a filosofia, o mundo das ideias. Essa mentalidade foi, ao longo dos séculos, se misturando com a teologia cristã. E o resultado foi uma fé que exalta o culto e diminui o trabalho, que valoriza o pastor e menospreza o padeiro, que celebra a oração e esquece a excelência profissional. Mas isso não é bíblico, isso é grego. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, foi escrita por pessoas que pensavam em hebraico. E o pensamento hebraico não separa o altar da vida, ele os une. Agora vem a parte que exige honestidade. Pensa na sua semana, não no seu domingo, na sua semana. Como você chega no trabalho? Com disposição ou arrastando os pés? Como você trata as pessoas ao seu redor? Com respeito ou com indiferença? Como você entrega o que foi te confiado? Com excelência ou no limite do aceitável? Como você lida com os erros? Com responsabilidade ou sempre procurando um culpado? Porque se a Vodá é verdade, se o seu trabalho é uma forma de adoração, então cada uma dessas respostas diz algo sobre a qualidade da sua adoração. Provérbios 22, 29 diz: você já viu alguém que é habilidoso no seu trabalho? Esse será chamado a servir reis, e não gente sem importância. A habilidade, o cuidado, a dedicação no trabalho
Isso não é vaidade. Isso é um ato de adoração que abre portas que nenhum culto de domingo abre sozinho. E aqui está o ponto mais difícil. Muitas pessoas pedem a Deus bênção e prosperidade em algo que elas mesmas nunca consagraram a Ele. Elas querem resultado sagrado em esforço secular, mas isso não funciona assim. Tiago 2,17 é direto ao dizer: assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Sua fé precisa ter pernas, e essas pernas andam na segunda-feira. Então, como na prática você aplica a Avodá na sua vida, não é complicado, mas exige uma decisão consciente todos os dias. Primeiro, comece o dia com intenção. Antes de abrir o celular, antes de checar as mensagens, dedique um momento para consagrar aquele dia ao Eterno. Não precisa ser uma oração longa, pode ser simples como: Senhor, o que eu fizer hoje, faço para o Senhor. Isso muda o filtro pelo qual você enxerga o dia inteiro. Segundo, trate excelência como obrigação espiritual. Não faça bem feito para ser elogiado. Faça bem feito porque você está servindo a um rei, seu cliente, seu chefe, seu colega. Eles são o instrumento. A audiência real é outra. Eclesiastes capítulo 9, no seu versículo 10, diz: tudo o que você tiver de fazer, faça com toda a sua força. Terceiro, cuide do seu caráter no anonimato. Adoração de verdade não precisa de plateia. O sacerdote no templo era visto por Deus, não pelas multidões. Da mesma forma, quando você age com integridade numa situação onde ninguém está olhando, isso é avodá, isso é adoração. Quarto, veja sua vocação como missão, não como sobrevivência. Você não foi colocado onde está por acaso. Seus talentos, suas habilidades, suas oportunidades são dádivas do Eterno para serem usadas para Ele. Quando você trata seu trabalho como missão, ele deixa de ser um fardo e passa a ter significado eterno. E sabe o que é fascinante? Antes de começar o ministério público, Jesus passou cerca de 30 anos trabalhando como carpinteiro em Nazaré. 30 anos, com as mãos na madeira, no pó, no suor, na rotina. Deus encarnado vivendo avodá no dia a dia de uma cidade pequena e esquecida. Ele não passou esses anos esperando o momento certo para fazer algo importante. Ele estava fazendo algo importante. Estava adorando o Pai com cada tábua cortada, cada móvel entregue, cada cliente atendido. Se o próprio Filho de Deus consagrou décadas ao trabalho manual como adoração, quem somos nós para achar que nossa rotina é espiritual demais para ser santa? Avodá é um convite para parar de viver uma fé de fins de semana e começar a viver uma fé de semana inteira. Um convite para entender que o Eterno não está só no seu culto, ele está na sua planilha, no seu cliente, na sua reunião, no seu projeto. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, eu lhes peço que, por causa de toda a misericórdia que Deus tem mostrado, vocês se ofereçam a si mesmos como um sacrifício vivo, consagrado a Deus e agradável a Ele. Esse é o verdadeiro culto que vocês devem oferecer. Um sacrifício vivo, não um ritual de domingo, uma vida inteira entregue. Essa é a adoração que o Eterno busca. Se esse conteúdo te fez pensar de forma diferente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, especialmente alguém que está sofrendo no trabalho sem entender o porquê. Comenta aqui embaixo como você vai tratar sua segunda-feira diferente a partir de hoje. Se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo assim vindo por aí. Que o Eterno abençoe a sua semana inteira.